Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário, e hoje nós veremos o imposto residual. Olha bem, imposto residual. Todas as vezes que vocês ouvirem falar imposto residual, podem também associar a expressão competência residual da União. As provas têm explorado muito essa questão. Tá? Então, nós temos diversas questões de prova explorando a expressão, vejam bem, a expressão competência residual da União. Por quê? Por que competência residual? Resíduo é o quê? Sobra. Né? Tudo que é sobra a gente chama de resíduo. Por isso a gente vai utilizar a expressão residual. Mas onde é que está esse resíduo? Onde é que está essa sobra para a gente denominar competência residual da União? Porque veja só, o artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal vai dizer o seguinte: compete à União instituir imposto, olha só, compete à União instituir imposto por meio de lei complementar, desde que não compreendidos em sua competência, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos já discriminados na Constituição Federal. Fazendo uma colinha aqui do meu livro, tá? Manual de Direito Tributário da editora Saraiva. Olha só, o que está dizendo o artigo 154 do inciso 1 da Constituição Federal. Compete à União, mediante lei complementar, instituir impostos não compreendidos na sua competência, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos já discriminados na Constituição Federal. Olha só, o que está ocorrendo? A União, meus amigos, pode a qualquer momento, basta ela querer utilizar a sua competência, já que ela tem essa prerrogativa, ela pode a qualquer momento, por meio de uma lei complementar, instituir impostos, olha só, instituir impostos, desde que sejam não cumulativos, que seja por meio de lei complementar, que não tenha mesmo fato gerador ou mesma base de cálculo dos impostos já discriminados na Constituição. Então, olha só o resíduo. Eu vou analisar, veja só, primeiro os impostos de competência da União. Então, significa que o imposto residual não pode preencher, não pode coincidir com os impostos já da competência da União. Depois eu vou analisar os impostos de competência dos estados e os impostos de competência do município. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou analisar, tá, os impostos de competência da União. Então, eu não posso utilizar nenhuma competência que já esteja discriminada na Constituição para a União. Depois, eu vou analisar todos os impostos novamente, tá, e aí eu vou verificar se tem mesmo fato gerador ou mesma base de cálculo. Então, eu excluo. Tá? O que não tiver mesmo fato gerador ou mesma base de cálculo, então eu posso fazer o quê? Eu posso instituir, a União pode instituir os chamados impostos residuais. Naquilo que não tiver mesmo fato gerador ou mesma base de cálculo, a União, de forma residual, pode instituir esses impostos. Por isso que a gente chama de competência residual. Então, todas as vezes que os senhores ouvirem uma prova, a prova utilizando essa expressão competência residual, muito provavelmente estará se referindo ao imposto residual previsto no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Ok? Então, olha só, o imposto residual de competência da União, primeiro detalhe, só pode ser instituído por meio de lei complementar. Lembrando que nós temos 4, olha bem,
apenas 4 tributos que a Constituição exige lei complementar. Todos os demais tributos podem ser instituídos por meio de lei ordinária. Agora, apenas 4 tributos a Constituição Federal vai exigir lei complementar. Vamos recapitulá-los. Primeiro, os empréstimos compulsórios. Segundo, o imposto sobre grandes fortunas. Terceiro, o imposto residual. E quarto, as contribuições da Seguridade Social. Então, lembrando mais uma vez que o imposto residual só pode ser instituído pela União, competência privativa da União, por meio de lei complementar. E desde que ele seja não cumulativo, desde que não tenha mesmo fato gerador ou mesma base de cálculo dos impostos já discriminados na Constituição Federal, ok? Olha o que caiu numa prova da OAB, perguntando acerca do imposto residual. Olha só, uma pergunta simples que não tem como errar. Olha o tanto que foi fácil a questão. Perguntou-se o seguinte: a União resolveu instituir imposto sobre a propriedade de veículo não motorizado de 2 rodas. Assim, a União utilizou-se. Aí veio as alternativas, tá? Primeira alternativa, imposto extraordinário. Segunda alternativa, competência residual. A questão correta era essa, competência residual. Então, se a União, porventura, resolvesse cobrar imposto sobre a propriedade de veículo não motorizado de 2 rodas, ou seja, bicicleta, ela estaria fazendo uso da sua competência residual. Vejam vocês que não existe nenhum fato gerador ou base de cálculo aqui sobre a propriedade de bicicleta. Então, se a União quiser hoje instituir um imposto residual sobre a propriedade de bicicleta, ela pode, porque a Constituição Federal, no artigo 154, inciso 1, autoriza. Se a União, por exemplo, quiser instituir imposto sobre a colação de grau no ensino superior, a União pode. Não existe um imposto sobre a colação de grau no ensino superior. Se ela quiser, ela pode, desde que, evidentemente, institua por meio de lei complementar. Lembrando que não existe nenhum imposto, nenhum fato gerador que prevê imposto sobre a colação de grau no ensino superior. Mas, meus amigos, isso são apenas exemplos, tá, de imposto sobre a propriedade de veículo não motorizado de 2 rodas e sobre a colação de grau no ensino superior. É evidente que não existem esses impostos, tá? Isso é só um exemplo de que a União poderia utilizar para instituir o imposto residual, fazendo uso da sua prerrogativa, do seu direito, que é a competência tributária. Agora, um outro detalhe, tá? Quando a União utilizar da sua competência, o dia que a União instituir o imposto residual, ela será obrigada a pegar 20%, olha só, artigo 157, inciso 2 da Constituição Federal. Artigo 157, inciso 2 da Constituição Federal. A União, meus amigos, será obrigada a pegar 20%, tá, da arrecadação do imposto residual e dividir com os estados. Então, lá na repartição de receitas tributárias, a União, assim que ela arrecadar o imposto residual, ela será obrigada a pegar 20% do produto da sua arrecadação e dividir com todos os estados. Ok? Então, na repartição de receitas tributárias, artigo 157, inciso 2, a União será obrigada a dividir 20% do produto da sua arrecadação com todos os estados.
Então, meus amigos, esse é o chamado imposto residual. Até hoje nós não temos nenhum imposto residual instituído. E oxalá que não institua, já que, bem provavelmente, esse imposto recairia sobre o consumo, sobre o consumidor, aumentando ainda mais a carga tributária que já assola o sofrido povo brasileiro. Oxalá que nos próximos anos não institua esse imposto. Então, esse foi o imposto residual. O último imposto de competência da União são chamados impostos extraordinários. Olha só, impostos extraordinários que estão previstos no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Olha bem, o artigo 154 traz a previsão do chamado imposto extraordinário de guerra. Imposto extraordinário de guerra. Não se confunde com empréstimo extraordinário para calamidade pública ou guerra, lá do artigo 148. Então, a guerra, meus amigos, é uma realidade tão próxima do nosso povo que a Constituição Federal trouxe duas previsões de tributos específicos para financiar a guerra. O primeiro são os impostos, os empréstimos extraordinários previstos no artigo 148 da Constituição Federal. Então, a União, por meio de lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender despesas com guerra ou calamidade pública e para investimento social, investimento público de relevante caráter nacional e de caráter urgente. Então, nós temos a primeira previsão de um tributo específico para financiar a guerra. Só que a guerra é a despesa mais cara que qualquer país possa ter. Não tem educação, não tem saúde, nada que ultrapasse uma despesa com a guerra. Então, a Constituição Federal traz outra previsão de outro tributo, que é o imposto extraordinário, previsto no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Olha, vou fazer uma colinha aqui do meu livro mais uma vez. Olha o que está dizendo, que compete, olha o que está dizendo no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Compete à União instituir impostos extraordinários em caso de guerra externa ou sua iminência, compreendidos ou não em sua competência tributária, devendo ser suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, olha só, o que a gente pode entender disso aqui? A gente pode entender que o imposto extraordinário de guerra só pode ser instituído em caso de guerra, declarada ou iminente. Significa, então, que se não tiver guerra, a causa guerra, a União não pode instituir tal imposto. E esse imposto, o imposto extraordinário de guerra, ele tem dia para nascer e dia para se extinguir. Ele só pode ser instituído em caso de guerra e assim que cessados os efeitos da guerra, assim que cessados os efeitos da causa da sua criação, o imposto tem que ser extinto, tem que ser acabado, tem que ser morto. Ou seja, ele tem dia para começo e dia de fim. Agora, um outro detalhe constitucional do imposto extraordinário de guerra. Significa o seguinte, que a União poderá, ao instituí-lo, utilizar da sua competência tributária ou não. Significa o quê? Que eu posso permitir a chamada bitributação. Então, esse imposto extraordinário de guerra permite, de forma excepcional, a chamada bitributação. Por exemplo, a União tem a competência para instituir imposto sobre produtos industrializados. Então, a União tem essa competência tributária, instituir imposto sobre a industrialização. Significa o quê?
que sobre a industrialização, a União poderá cobrar o IPI e, ao mesmo tempo, poderá cobrar o imposto extraordinário de guerra. Então, significa que a pessoa será obrigada, o sujeito passivo, assim que o imposto foi instituído por meio de lei, assim que instituído, a pessoa será obrigada a pagar IPI e, ao mesmo tempo, será obrigada a pagar o imposto extraordinário de guerra. Uma outra situação, se a União quiser ir além, ela pode também utilizar da competência dos estados e dos municípios. Por exemplo, o estado tem competência para instituir imposto da circulação de mercadorias, que é o ICMS. Então, a União também poderá utilizar essa competência para o imposto extraordinário de guerra. Então, a pessoa será obrigada a pagar, caso ele seja instituído, ela será obrigada a pagar ao mesmo tempo o ICMS e sobre o mesmo fato gerador, ela será obrigada a pagar o imposto extraordinário de guerra. Então, por isso que o artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, diz que a União, em caso de guerra externa iminente, poderá instituir o imposto, compreendidos ou não, em sua competência tributária. A Constituição Federal, então, permite a bitributação do imposto extraordinário de guerra. Uma outra situação, um outro contorno constitucional do imposto extraordinário de guerra, que é o princípio da anterioridade. Meus amigos, o imposto extraordinário de guerra, ele é urgente. Nós estaremos em uma situação urgente, emergencial. E o que é que diz o princípio da anterioridade? Que o tributo só pode ser exigido no ano seguinte à data da publicação da lei que o instituiu ou aumentou, bem como o tributo não pode ser cobrado com menos de 90 dias da data da publicação da lei que houver instituído ou aumentado, observado o princípio da anterioridade genérica. Então, só recapitulando, nós temos dois subprincípios da anterioridade. Primeiro, o princípio da anterioridade genérico de exercício, que diz que o tributo só pode ser exigido no exercício seguinte, a data da publicação da lei que o instituiu ou aumentou. E segundo, tem que observar concomitantemente o princípio da anterioridade nonagesimal. Significa que o tributo não pode ser cobrado com menos de 90 dias da data da publicação da lei que o houver instituído ou aumentado. Por que eu tenho um princípio da anterioridade nonagesimal? Para evitar que aqueles tributos cujas leis são publicadas no dia 31 de dezembro, eles se tornem exigíveis no dia 1º de janeiro, para dar um prazo para o contribuinte poder se preparar. Agora olha só a regra. A regra é que todo tributo só pode ser cobrado no ano seguinte e não pode ser cobrado com menos de 90 dias. Agora, vejam, senhores, o caráter urgente. Olha o caráter urgente do imposto extraordinário de guerra. A guerra é uma situação emergencial, ela é devastadora, ela mata não sei quantas pessoas, ela destrói prédios, ela destrói usinas, ela destrói estradas, destrói hospitais, ou seja, a guerra é devastadora, eu preciso comprar arma, eu preciso vestir e alimentar os soldados, a despesa é gigantesca e eu preciso achar o dinheiro com urgência. Então, quando a União instituir o imposto extraordinário de guerra, olha só, o imposto extraordinário de guerra não observará, não atenderá o princípio da anterioridade genérica e nem nonagesimal. Olha só, a cobrança será imediata, não atende. Então presta atenção, porque exceção ao princípio da anterioridade é uma matéria muito farta em prova. Então presta atenção. O imposto extraordinário de guerra não atenderá o princípio da anterioridade, nem genérica e nem nonagesimal.
a cobrança será imediata. Cobra-se imediatamente. Então, meus amigos, esses são os contornos constitucionais do imposto residual e do imposto extraordinário de guerra. Se você tiver algum comentário acerca desses dois impostos, dessas duas competências da União, pode marcar aqui, pode falar aqui, pode esclarecer sua dúvida aqui, pode fazer sua crítica aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!